Irmãos, livro de Gênesis, no capítulo 29, o texto é um pouquinho extenso, mas vai ser importante a gente ler um pouco da história, de Jacó. Podem também ficar preocupados que eu não vou cantar o corinho Jacó segurou o anjo, nem marchar. Podem ficar tranquilos, tá bom? Senão o pastor disse, me coloca para fora, eu não volto nunca mais. Gênesis 29, a partir do versículo 31, acompanhe o texto comigo. Quando o Senhor, amém, todos acharam? É fácil, né? Gênesis, facinho. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse, o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho e disse, o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. E deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz a um filho e disse, agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse, desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso, não teve mais filho. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse, será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse, eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, porque para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz a um filho a Jacó. Então Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. Raquel disse, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso deu ao filho o nome de Naphtali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho, e Lia disse, afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse, é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que são felizes. E lhe deu o nome de Azer. Nos dias da colheita de trigo, Ruben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dá-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu, você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? E Raquel respondeu, ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse, esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu à luz ao 5º filho. Então Lia disse, Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E a deu ao filho o nome de Issacar. Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o 6º filho. E disse, Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disso, deu à luz a um filho e lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse, Deus tirou de mim o meu vexame.
e deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus, a tua palavra é poder. Ó Deus, é muito bom estar aqui e poder ministrar a tua palavra neste lugar. Meu Deus, que eu seja um instrumento do Senhor, meu Deus, para falar aquilo que arde o meu coração, para testemunhar das maravilhas que o Senhor tem feito e para entendermos os propósitos que o Senhor tem para conosco. Nos abençoe, Senhor, no nome de Jesus Cristo, e a igreja do Senhor diga amém. Pode sentar. Amados, eu coloquei aí como tema dessa mensagem, passando por desafios para viver propósitos na sua casa. Passando por desafios para viver propósitos na sua casa. Irmãos, nós vamos, no decorrer da Bíblia, nós vamos encontrar já lá no início de Gênesis, o propósito de Deus com a família é tão grande, mas também a gente vai observar que todas essas famílias viveram grandes desafios. A gente vai lá no início, Adão e Eva com seus filhos, Caim e Abel. Nós vamos encontrar lá Abraão com Sara, os grandes desafios que eles viveram para até chegar ao propósito que Deus tinha com eles. Vamos lembrar de Moisés, e vamos lembrar de Davi, vamos lembrar de tantos outros que viveram grandes desafios dentro da sua própria casa. Mas aí me veio ao coração trazer um pouco da história de Jacó, porque eu me lembro do início da trajetória de Jacó, porque o texto vai dizer que ele irmão gêmeos de Esaú, e a Bíblia vai dizer que ele nasce pendurado no calcanhar de Esaú. E aí a gente vai entender que eles poderiam ser tão unidos e não teriam grandes problemas e não enfrentariam grandes desafios. Mas, na verdade, o grande desafio de Jacó acontece quando ele tem que sair fugido para Labão, por ordem de seu pai Isaque, para que ele pudesse tomar uma de suas filhas, ou uma das filhas de Labão. E aí a gente vai observar que grande foi o desafio, e que quando a gente se depara a esse texto, a gente vai encontrar ali, quando então Jacó toma as filhas de Labão e casa com Raquel e casa com Lia, a gente vai observar na palavra de Deus que havia, e a Bíblia é muito clara, que havia uma disputa entre as mulheres, porque elas estavam ali com o propósito de agradar o esposo. A Bíblia vai dizer que Jacó, ele amava Raquel, mas foi Lia quem inicialmente deu filhos para Jacó. E aí a gente vai passar pela Bíblia e vai entender quantos desafios nós vamos enfrentar dentro da nossa casa. Mas sabe qual é a parte boa disso? É que a gente aprende lá no início da nossa caminhada que deserto não é lugar de permanência, que deserto é lugar de passagem, que nós vamos passar por desertos, mas que nós vamos vencer o deserto, e nós vamos chegar ao propósito que Deus tem conosco. E aí, quando a gente vê histórias tão conturbadas, e a gente vê a família vivendo aqui situações, os filhos cresceram e viveram nesse meio tão conturbado, e é nessa hora que a gente vê a graça, a misericórdia do Senhor quando a chave é virada. Eu, particularmente, entendo que nessa história, algo de tão extraordinário acontece, quando então Jacó pega a túnica e manda fazer a túnica e entrega para José. E aí Rúben, por conta da sua desobediência, ele não recebe do seu pai, o primogênito, a túnica. E aí a gente vai entender que começa então uma outra disputa. Olha quantas coisas acontecem nesse lar, olha quantas coisas acontecem, e longe de mim querer colocar Jacó como vilão, pelo amor de Deus.
Os desafios, eles existem, mas nós vamos viver diante disso os propósitos de Deus. E eu vim aqui nessa manhã trazer esse alerta, porque nós ficamos presos aos desafios. Nos entristecemos com os desafios e esquecemos dos propósitos. E hoje a gente consegue ver a grandiosidade, o tamanho de pessoas que estão estacionadas, presas, porque viveram ou estão vivendo grandes desafios e não conseguiram sair deles. E aí isso vai trazer doenças, isso vai trazer problemas psicossociais, psicológicos, e vai afetar a sua vida espiritual. Eu estou falando isso, irmãos, porque é muito bom quando a gente fala com propriedade de algo que a gente viveu. Pastor Edilson falou muito bem aqui, que foi propósito de Deus, porque quando eu fui convidado para ir para a abolição, e eu vou aproveitar aqui e abrir esse parênteses, quando eu fui convidado para a igreja da abolição, olha o convite que me fizeram. Vai, porque você precisa arrumar uma namorada. Foi esse convite que me fizeram. Porque estavam vendo que eu estava tão enraizado nos meus problemas, que eu não conseguia sair. E os amigos que já eram cristãos, eles diziam para mim, a única coisa que vai te salvar é uma namorada. Olha que convite estranho. Mas aí depois eu fui entender que era propósito de Deus. E aí, de fato, eu fui. E quando eu chego no culto de juventude, eu olho para trás e eu vejo a minha Raquel. Ela estava lá e foi amor à primeira vista. E aí eu fui entender, ainda sem experiência, do que era evangelho, porque eu conheci o evangelho de ir à missa. E aí eu fui entender o propósito de Deus para a minha vida, que Deus tinha algo para fazer na minha vida. E aí a conheci, e foi um desafio muito longo, porque foram 7 meses orando, ela me desprezando, porque eu era magro, cabeçudo, usava uma calça listrada azul e branca, eu ainda estava com espírito de passista, uma calça azul e branco com uma blusa cor de abóbora. E aí, aquelas vestes deixaram ela totalmente desanimados. E aí eu contei, alguém aqui acredita em Cupido? Não, né? Mas eu vou contar, porque na história teve um Cupido e ela se chama Alcione. E aí, irmãos, foram 7 meses orando, pedindo ao Senhor, já que o convite foi feito, já que os meus amigos entenderam que havia um propósito de Deus na minha vida, eles conseguiram enxergar algo que eu não enxergava. E aí, voltando, e eu vou voltar no namoro, mas eu preciso falar de algo muito importante, porque no meio de grandes desafios, e até mesmo em meio a grandes tragédias, Deus muda a história. E eu acho a história de José admirável, porque através de uma atitude de Jacó, os irmãos começam a perseguir, porque começa então uma briga, uma disputa de ego por causa de uma túnica. E aí começa então um processo, né, de ciúmes, de inveja, até que José, ele é vendido, e nós conhecemos a história, foi vendido como escravo. O homem é preso e sofre tudo aquilo que a gente já conhece. Mas aí vamos olhar para onde essa história chegou. Chegou pegando um homem, um menino, um garoto que não era nada, e faz dele governador do Egito. Usa esse homem com sobrenatural e faz dele governador do Egito. E aí a gente consegue mensurar
a grandiosidade de Deus e o propósito que Ele tem com cada um de nós. E aí, irmãos, eu trago para vocês algo muito importante acerca de quando nós não conseguimos perceber isso. Talvez você esteja vivendo o maior desafio da tua vida. Talvez você esteja vivendo a pior experiência da tua vida, mas você ainda não atentou para a transformação e a mudança que Deus pode fazer na tua casa. Talvez Ulisses falou aqui, no último louvor, eu falei, ele vai fazer o apelo, ele vai... Ah, meu Deus. Talvez você, mãe, chegou aqui pedindo pelo filho. Talvez você, mulher, chegou aqui clamando pelo marido. Ou você, marido, clamando por esposa. Ou você, sogra, clamando por nora. Ou nora clamando por sogra. E eu quero ressaltar essas desavenças que são desafiadoras dentro do relacionamento familiar, que elas vão trazer algumas doenças para nós. Algumas doenças gravíssimas. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque senão nós vamos deixar de viver coisas grandes que o Senhor tem preparado para nós. Eu estive um dia, há muito pouco tempo, com uma cegueira. Eu não estava conseguindo mensurar o propósito de Deus. Eu não estava conseguindo ver além. Crente, dirigente de uma igreja. Mas eu não estava conseguindo ver além. Eu não conseguia ver a minha história sendo mudada. Eu não conseguia ver a chave sendo virada. Sabe por quê? Porque eu fiquei preso a um grande desafio. Eu fiquei agarrado a uma situação, se é que você me entende. Eu fiquei agarrado a um problema e eu não consegui ver solução. E aí você precisa estar muito atento. Quando você está vivendo um grande deserto, uma grande luta, você precisa estar muito atento para ouvir Deus e dizer, a hora é agora. A hora da decisão é agora. Porque senão nós nos acomodamos. Imagina, vamos voltar para José do Egito, se ele se acomoda e ele fica preso ao problema que ele estava vivendo. Imagine se José deixa gerar uma amargura em seu coração por conta de tudo aquilo que seus irmãos fizeram. Ele teve que fazer um tratamento muito sério com Deus, para poder entender que tudo aquilo, mesmo de ruim que seus irmãos fizeram, era para fazer dele um grande governador. E esse deserto que você talvez esteja passando, é para Deus te levar a um lugar determinado, a um caminho novo. Mas nós precisamos estar atentos. Porque eu não entendi isso. E eu adoeci. E eu guardei para mim. Eu sofri calado. E aí eu olhava para frente e eu via uma depressão querendo se aproximar. Mas a intimidade com Deus e o coração aberto para Deus fazer e Deus falar é importantíssimo. E aí eu comecei a entender que havia um tratamento de Deus. A minha família estava vivendo um grande desafio. Nós estávamos vivendo um grande conflito. Tomar decisões. E aí eu me lembrei de algumas passagens bíblicas de homens que tiveram que tomar decisões. E eu estava inserido nesse contexto. Eu precisava tomar uma decisão.
a venda que estava nos meus olhos, elas caíram. Obra do Espírito Santo. E aí eu comecei a adoecer. Quando a gente adoece, a esposa adoece. Quando o esposo adoece, a esposa adoece. Quando a esposa adoece, o esposo adoece. E quando esposa e esposa adoecem, os filhos adoecem. E nós precisamos estar muito atentos. Nesse mês de família, nós precisamos aumentar a nossa vigilância com a nossa casa. Mas quando o mês da família acabar, nós temos que permanecer. Porque Satanás, desde o início, ele tenta investir na família. E hoje não é diferente. E aí a gente percebe Satanás de uma forma talvez até imperceptível. Ele vai entrando e vai separando a família. Às vezes dentro da nossa casa tem disputa. Às vezes dentro da nossa casa tem guerra. Às vezes dentro da nossa casa tem divisão. E nós não estamos percebendo. Mas eu percebi que alguma coisa não estava indo muito bem. E aí, via Jane adoecida, indo para a igreja. Via minhas filhas adoecidas indo para a igreja. Ulisses iniciou aqui dizendo, Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria estava morta. E aí eu disse para Deus que a minha casa precisava de um avivamento. E eu não sei que a gente escuta falar de avivamento, a gente já pensa de um monte de gente rodando, pulando, virando cambalhota, e não é isso. A minha casa precisava de vida, porque nós estávamos morrendo dentro da igreja. Mas a chave virou, irmãos. Sabe por quê? Porque a minha sintonia com Deus não mudou. Sabe por que que José não desistiu? Sabe por que que José não se deixou levar pelas decepções, prisões? Porque a sintonia com Deus não mudou. Sabe qual vai ser a diferença que você vai fazer dentro da sua casa? É não deixar a sua sintonia com Deus mudar. É não deixar que a sua fé morra. É não deixar que a sua esperança morra. É não deixar que os conflitos e os desafios que você está vivendo hoje possa sobressair ao poder de Deus. É fazer como esse casal, porque nós precisamos pegar esse testemunho e trazer para a nossa vida. Porque é aquele chamado primeiro amor que nós deixamos morrer, e ele fica apagadinho lá. Nós pegamos ele como lixo e botamos debaixo da cama. Mas esse primeiro amor, ele precisa ressuscitar, precisa estar vivo. E quando a gente escuta um testemunho desse, a nossa fé, ela aumenta. E essa importância que eu sempre dei de estar no centro da vontade de Deus e fazer tudo aquilo que o Senhor tinha me ordenado. Mesmo que as decisões de Deus, preste bem atenção, mesmo que as decisões de Deus, elas nem sempre nos agradam. Amém, igreja? Nem sempre. E aí, quando Deus decide algo em meu favor, é a vez de eu fazer a minha parte. Agora, Sandra, é hora de você tomar a sua decisão. E aí, quando você olha para os seus filhos e vê que eles estão indo à igreja, porque eles são obedientes a você. Eu não quero que minhas filhas vão à igreja por obediência a mim. Eu quero que elas amem a Deus. Eu quero que elas sigam adorando, temendo e amando ao Senhor. Obediência, sim, mas amando ao Senhor. Não a mim, mas a Deus. E aquilo me cortava o coração, porque ela como se eu sentisse. Como se dentro dela saísse o cheiro da insatisfação. E aí, então, eu tive que tomar decisão.
de ter uma família saudável. Isso acontece, irmãos, nas melhores famílias. Talvez esteja acontecendo na sua casa hoje. Talvez você, filho, precisa fazer escolhas melhores. Talvez você, marido, precisa fazer escolhas melhores. Talvez você, mãe, precisa fazer escolhas melhores. Talvez você, sogra, precisa fazer escolhas melhores. Talvez nora precisa fazer escolhas melhores. E que essas escolhas, elas vão interferir na saúde espiritual da sua casa. Talvez você não percebeu que está doente. É difícil falar isso. A igreja, ela anda sendo contaminada. E nós não podemos deixar isso acontecer. Porque antes nós não ouvíamos falar em depressão dentro da igreja. Antes nós não ouvíamos falar de terapia dentro da igreja. E hoje a gente ouve falar. E eu estou falando isso, irmãos, porque isso está adentrando a nossa casa. E nós não estamos percebendo. Esperamos alguém de fora ver. E, na verdade, o Espírito Santo está aqui para abrir nossos olhos. Para que possamos enxergar as dificuldades que a nossa casa vem enfrentando. Eu quero que você vá lá em Efésios, para a gente finalizar. Efésios 5. Vamos na carta aos Efésios. Quando eu preparava essa mensagem, me veio Paulo. Efésios 5. No versículo 15. Efésios 5, no versículo 15. Que diz assim o texto. Todos acharam? Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Por que eu lembrei de Paulo? Porque a igreja de Éfeso, ela teve vários momentos. Ela começa sendo dirigida por Priscila e Áquila, depois passa por Paulo, e depois vai para Timóteo. E quando Timóteo chega, ele observa que a igreja estava deturpando a palavra de Deus. E uma das proibições daquela época era com relação ao casamento. E aí você vai observar como que o inimigo, ele quer destruir o nosso casamento. E aí Paulo nos traz, o texto nos traz um alerta acerca de como estamos vivendo. Porque nós falamos dos conflitos de famílias, nós vamos lembrar dos conflitos que Jó viveu quando ele perde os filhos, e nós estávamos no carro conversando, e a Jane me lembrou de algo, que Jó perdeu tudo, mas Deus manteve a esposa, porque havia propósito. Jó perde os filhos, os bens, mas a esposa permaneceu. Isso vai nos mostrar que a história não terminou. E aí é importante a gente observar nesse cuidado de Deus, que como nós estamos vivendo dentro da nossa casa, trazendo a responsabilidade para nós. Porque quando nós falamos em família, a gente
vai lembrar do pai, o provedor, o sacerdote. Mas também tem a mulher, que é a sábia que edifica a casa. Só que a gente vai esquecer dos filhos, que também têm suas responsabilidades. Porque precisamos de filhos melhores, porque esses filhos serão novos pais, eles vão construir família. Por isso, importante, pais, da gente buscar em Deus uma família saudável. Porque nós estamos formando filhos que serão maridos e esposas. Nós temos uma responsabilidade. E eles vão gerar famílias. E aí, é importante a gente entender as nossas escolhas hoje, para a gente não ter problemas no futuro. É importante vigiarmos nas nossas atitudes hoje, para não termos problemas no futuro. E aí o texto está nos dizendo acerca do cuidado. Abrange. É um texto que abrange todas as áreas. De como nós estamos vivendo. Como nécio ou como sábio. Aproveitando bem o tempo com Deus. Porque a família anda dividida. WhatsApp, Facebook, Instagram, as séries. Quem aqui não tem um viciozinho em séries, hein? As séries. E aí, o texto está nos conduzindo a ter um tempo de qualidade. Mesmo com conflitos, mas um tempo de qualidade com a nossa casa. Um tempo de qualidade com a nossa esposa. Um tempo de qualidade com os nossos filhos. Um tempo de qualidade com a igreja. Um tempo de qualidade com Deus. Mas você está sentindo aí que você precisa melhorar isso. E quando o texto vai dizer remir o tempo, é a preciosidade que nós estamos deixando passar. Sabe por quê? Porque vamos voltar lá no texto. Os grandes desafios estão nos tirando da zona de propósito. Os grandes problemas que você tem enfrentado. Problemas com o seu filho. Problema com a sua filha. Problemas com o seu marido. Problema com a sua esposa. Problemas com a sogra. Aleluia. E nós estamos deixando esses problemas sobressaírem. E a glória de Deus não tem feito parte da nossa casa. Isso estava acontecendo na minha casa. Mas nós acordamos. E quando a gente pensou em desistir, eu lembrei lá daquela igrejinha pequenininha ainda em obra, quando eu conheci ela. E eu falei, eu não posso deixar minha família falir. Eu não vou deixar minhas filhas sucumbirem. Eu preciso fazer algo. Hoje, eu vim aqui como instrumento de Deus, dizer para você, seja encorajado. Seja ousado. Seja ousado. Fique atento. Vamos remir o tempo. Vamos aproveitar o tempo nessa terra, precioso, porque ele vai acabar. Para onde nós iremos não vai ter tristeza nem dor, nós já sabemos disso. Mas enquanto estamos aqui, nós vamos ter tristeza e dor. Mas também nós temos um Deus que muda toda e qualquer situação. E que Ele quer mudar a situação dentro da sua casa. Porque eu, mais uma vez, conheci um Deus, estou terminando, que muda situações. Que Deus prepara o caminho. E que caminho? Que Deus não desiste de nós, jamais. Que Deus cumpre propósitos. Vamos ficar de pé? Você é um separado de Deus. E eu quero
orar por você. Porque quando nós estamos aqui ministrando, às vezes nós vamos falar sobre o cego de Jericó e nós não tivemos problemas com cegueira. E aí não precisamos viver uma situação ao qual pediríamos a Deus que fôssemos curados da cegueira. Mas sabe quando você tem que ministrar algo que você viveu na pele? Nós não estamos longe dos conflitos e dos desafios, mas nós estamos perto desse Deus que trabalha a nosso favor. E nós temos essa responsabilidade com a nossa casa, que nós temos dificuldade de entender, e para nós homens, o nosso sacerdócio. Alguma coisa está desarrumada e precisa voltar para o lugar. E eu quero orar por você. Eu quero chamar aqui à frente você que tem vivido grande desafio dentro da sua casa. E que você hoje, porque a palavra de Deus não volta vazia, e que você hoje atentou para isso. Ou que você já vem enfrentando há algum tempo problemas com o seu filho, problemas com a sua filha, filhos que estão na presença do Senhor, filhos que não estão mais, mas que vão voltar. Casamentos que precisam de restauração. Casamentos que precisam de avivamento. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua casa. Porque nós vamos sair daqui hoje crendo que a nossa casa vai servir ao Senhor. E que os desafios dentro da casa de Jacó não foi diferente dos que a gente vive dentro da nossa casa. Que os desafios de Jó não são diferentes dos desafios que nós vivemos dentro da nossa casa. Pode ser que tenha pai e mãe que perderam filhos e ainda estão vivendo luto. E que é desafiador todos os dias. Mas nós estamos diante de um Deus que muda a história. E que Ele pode fazer hoje, tá bom? Ele pode fazer hoje. Você pode sair daqui, chegar em casa e encontrar uma nova casa. Ainda que não seja com paredes novas, com quartos novos, com uma garagem, com piscina, mas uma casa modificada, coração novo, corações transformados. Talvez você vai sair daqui hoje e encontrar o seu filho diferente, sua filha diferente. Você vai chegar em casa e seu filho vai falar assim: mãe, eu quero ir para a igreja. Você vai chegar em casa e seu filho vai falar: pai, eu quero ir para a igreja. E aí você vai dizer, eu venci mais um desafio. E ó, antes de eu orar, deixa eu falar uma coisa. Sabe por quê que muitas vezes nossos filhos estão fora? Porque nós não soubemos aproveitar o tempo que o Senhor deu. O ministério estava nas nossas mãos e nós não soubemos aproveitar o tempo. Somos culpados sozinhos? Não. Mas temos a parcela. E o nosso Deus quer mudar isso. Aproveitar o tempo. Tempo com a esposa, tempo com o esposo, tempo com os filhos. Se você quiser vir aqui à frente, venha. Venha lutar pela sua casa, pelo seu casamento. Aleluia. Eu quero ler um texto. Salmo 42, versículo 11. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Porque olha o testemunho. Pois ainda o louvarei a Ele. Meu auxílio e Deus meu.
O próximo testemunho será seu, hein? O próximo testemunho você vai estar aqui dando. Pastor Edilson, eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque hoje a minha mente não é mais de nécio, é de sábio. Aleluia.